Natal de 1920, o escritor paulista Monteiro Lobato lançou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Foi o livro que deu origem depois a todo o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fazendo as contas, né, o livro completou, no finalzinho do ano passado, 100 anos. 100 anos de Lúcia Narizinho Arrebitado, da boneca Emília, da Dona Benta, da tia Anastácia. E o universo lobatiano ganhou também uma exposição virtual. Sobre isso, eu vou conversar agora aqui no Tô Lendo com a professora Silza Binotto, professora de Literatura Brasileira e Literatura Infanto-Juvenil do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Entre março de 2011 e março de 2021, ela foi professora de Literatura Brasileira e Teoria Literária da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Fez mestrado e doutorado em História e Teoria Literária no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Universidade de Campinas. Tanto sua dissertação como sua tese foram sobre Monteiro Lobato. Publicou vários artigos e capítulos de livro sobre diferentes aspectos da obra lobatiana. E em 2018, a professora Silza publicou o livro Figuras de Autor, Figuras de Editor, As Práticas Editoriais de Monteiro Lobato, pela editora da Unesp. Então, é um prazer enorme que eu recebo a professora Silza aqui. Professora, Monteiro Lobato, né, antes de 1920, já tinha um trabalho como jornalista, como crítico, né, como autor. Por que ele resolve escrever também para crianças? Marcelo, ele, além de ser escritor, né, de artigos, como você disse, ele também já era um escritor famoso de livros para adultos. Em 1918, né, um pouquinho antes, ele havia publicado Urupês, a sua primeira obra de literatura. Com o sucesso de Urupês, ele acabou enveredando pela carreira de editor. Ele comprou a Revista do Brasil, que era uma revista de muito prestígio do jornal O Estado de São Paulo, e essa revista foi o embrião da editora dele, que acabou sendo uma das principais do país durante alguns anos. E como editor, ele procurou publicar livros para diversos públicos, né? Então ele tinha diferentes coleções voltadas para diferentes públicos, livros técnicos, livros didáticos, muita literatura, e havia um tempo que ele tinha vontade de publicar livros para crianças. A gente tem registros de cartas dele em que ele diz: não encontro nada que seja bom para os meus filhos lerem. Ele teve 4 filhos e muitos dos livros que circulavam no Brasil eram europeus, traduções de clássicos, livros traduzidos em linguagem muito que ele considerava muito difícil para crianças, né, um português muito próximo daquele de Portugal. E os autores brasileiros da época, que eram Coelho Neto, Olavo Bilac, Júlia Lopes de Almeida, Francisca Júlia, eram autores que seguiam esses modelos europeus e escreviam livros, né? O modelo de literatura infantil da época era o de textos muito sérios, moralizantes, que serviam para ensinar o que as crianças deviam fazer, né, de certo, que virtudes elas deveriam ter. Então, pelos registros que nós temos hoje, né, de vários documentos, a gente sabe que ele vinha pensando nisso há muito tempo e resolveu escrever ele mesmo o primeiro livro da sua coleção para crianças, que depois passou a contar com outros autores também, né? Enquanto ele foi editor, ele lançou os livros dele e de outras pessoas. Talvez nem ele soubesse que fosse fazer tanto sucesso, né? Talvez ele mesmo tenha se surpreendido. Mas o fato é que dali por diante ele escreveu, até pouco antes de morrer, em 1948, livros para crianças. E já havia registros antes, né? 3 anos antes, ele já começando a preparar essa história, e a Narizinho tinha um outro nome, né? Era Nenê, o nome que ela teria. Tem isso, né? Isso. Na exposição virtual sobre A Menina do Narizinho Arrebitado,
que todos podem ver no site da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, há cópias digitais, né, desses esboços de Monteiro Lobato, em que ele começa a rascunhar, né, uma história, e a menina, a protagonista, se chama Nenê, e ela tem um sonho, né, parecido com o da Narizinho, em que ela conhece um Dom Cascudo, um camarão, que seria um rei das águas, né, dos mares. Mas é interessante porque já nesse esboço a gente percebe muito da fantasia, da imaginação que o Lobato vai usar depois, e ele escolhe um bichinho pequeno, né, um camarãozinho, como depois ele vai escolher um peixinho, né, um guaru, na primeira versão da Narizinho, para ser o rei do mar, né? Então é um bichinho que não assusta a criança, não é um tubarão, é um, é um ser pequenininho, e já é muito divertido por causa disso também, né? Os pequenos reinam nas obras do Monteiro Lobato, sejam eles bichinhos ou crianças. Nesse primeiro livro, ele brinca muito com as histórias da carochinha, com personagens desses autores clássicos, né? Então tem lá Cinderela, tem a Branca de Neve. Como era a literatura que as crianças liam nessa época, assim, de modo geral? Era isso que as crianças liam? Olha, de modo geral, as crianças liam contos de fadas, né? Então, além desses que você mencionou, o grande autor que divulgava contos maravilhosos, de modo geral, era o Figueiredo Pimentel, que em 1884, acho que é isso, se eu não me engano, é isso sim, lançou os Contos da Carochinha. Até hoje a gente tem a gente fala algumas expressões, né? Contos do Arco da Velha, contos da Carochinha. Talvez seja em parte essas expressões tenham ficado na nossa língua porque elas são muito portuguesas, né? Por causa dos livros do Figueiredo Pimentel. Então havia os contos da Carochinha, histórias da avózinha. Um outro autor da mesma editora escreveu Histórias do Arco da Velha. Esses livros venderam muito, tinham assim milhares, talvez milhões de exemplares, numa época em que poucas crianças tinham acesso à escola, aprendiam a ler, né? E havia também livros escritos por autores brasileiros, que eram muito adotados em escolas, com contos moralizantes, né? Como eu disse, histórias sobre vícios castigados, virtudes premiadas, né? Até são livros que hoje causariam bastante espanto, porque eles são muito tristes, tem morte, né? Tem muita criança órfã, criança que trabalha, criança que precisa sustentar a família, e isso era visto como uma virtude, por exemplo, criança sustentar a família, né? Uhum. Com o Monteiro Lobato, inaugura-se não só um novo modelo de literatura, mas uma nova concepção de infância que estava chegando no Brasil. A concepção que a gente tem até hoje, né, que a criança não é um adulto em miniatura, ela é um ser especial, que precisa de cuidados especiais, precisa brincar, precisa ter a imaginação estimulada, né? Agora, é bom notar que essas aventuras com a Dona Carochinha, com a Cinderela, elas aparecem no Rei Nações de Narizinho. Leva tempo para o Lobato inserir essas personagens. O que ele fez, Marcelo? Só para as pessoas que estão assistindo entenderem, né? Esse primeiro livro, A Menina do Narizinho Arrebitado, ainda não tem a Dona Carochinha, não tem a Cinderela, não tem nenhuma dessas personagens. É uma história em que a Emília não fala, é uma história que não passa de um sonho, no final a Narizinho acorda, né? Quem quiser ver o livro pode encontrá-lo inteiramente digitalizado, tanto na Biblioteca Mindlin, no site, né, como na Biblioteca Nacional. Há lá uma edição de 1920 que dá para ler. Aí, ao longo dos anos, o Lobato foi lançando outros livrinhos bem fininhos, né? Então, é um livrinho
Ele era largo, grande, de capa dura, bem colorido, mas ele era bem fininho, uma história com bastante figura. E aí, em 1931, ele resolve juntar essas histórias todas e ele reescreve muitas das histórias, inclusive essa primeira. Aí entram em cena a Dona Carochinha, né, que é a guardiã dos contos de fadas, provavelmente por causa do Figueiredo Pimentel, com quem ele concorria, né, no mercado. As crianças podiam escolher ou Figueiredo Pimentel ou Monteiro Lobato. E no ano seguinte, em 1932, ele lança As Novas Reinações de Narizinho, com mais aventuras, e em 1934 ele cria esse volume grosso que a gente conhece até hoje, né, que é o Reinações de Narizinho. E a Menina do Narizinho Arrebitado acabou se tornando a primeira parte desse romanção que é o Reinações. Tem registros de que se a Lúcia, né, que é a Narizinho Arrebitado, ela foi inspirada em alguém da infância de Monteiro Lobato? Tem alguma coisa? O que são pessoas reais que o inspiraram para criar os personagens? Olha, parece que tem um pouco de tudo, né? Por exemplo, a tia Anastácia, a gente sabe que um dos filhos dele, o Edgar, teve uma ama que se chamava Anastácia, uma pessoa de quem o Lobato gostava muito, achava a Anastácia uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, muito bondosa, né? Então, a tia Anastácia, a gente sabe que ele até disse isso numa entrevista. As personagens infantis teriam sido inspiradas por muita gente, né? Ele mesmo, a vida que ele teve quando criança, na roça, né, com as irmãs, ele tinha 2 irmãs, então essas brincadeiras com bonecos feitos de sabugo, né, boizinho de chuchu, boneca de pano, andar a cavalo, e os filhos dele também o teriam inspirado muito, porque os filhos cresceram numa fazenda onde eles viviam, e ele era muito observador de criança. Ele tem vários registros, né, de criança brincando, como é que as crianças imaginam a partir de um sabugo de milho, uma caixa de papelão, coisas maravilhosas, né? A dona Benta, ele dizia ter sido inspirada pela avó de um amigo dele, mas os estudiosos costumam achar que também a avó dele mesmo, Lobato, teria inspirado, e Benta, ele se chamava José Bento, né, Monteiro Lobato. Então, talvez a personagem tenha um pouquinho de todas essas pessoas. Agora, é interessante porque o Lobato, quando ele ficou noivo da mulher, que se chamava Pureza, né, Maria Pureza da Natividade, o apelido dela era Purezinha. Ela era professora e eles viviam longe, então eles trocavam cartas. E ele escrevia muitas cartas para ela, talvez ela não tivesse tempo para responder, então ele estava o tempo todo reclamando: você não responde, você não me ama mais, eu escrevo muito para você, e blá blá blá. E aí é interessante ver como há um momento lá em Reinações de Narizinho, em que o príncipe escamado escreve zilhões de cartas para Narizinho, né? E ela está sempre ocupada, e também ela não quer ficar escrevendo carta, ela quer brincar, então ela manda uma rosquinha para ele que ela estava fazendo, ele transforma numa coroa, né? Então é bacana porque quando a gente estuda Lobato e sabe, né, mais das coisas da vida dele, a gente acaba percebendo traços dele, por exemplo, no Príncipe Escamado, né, que é uma espécie de paródia dele mesmo, quando apaixonado, que fica escrevendo sem parar e quer atenção só para ele, e o objeto do amor, né, no caso a Narizinho, eu quero fazer outra coisa, esse peixinho fica me escrevendo, não para de me escrever. Então, enfim, acho que tem um pouco de Lobato em todas as personagens. Quando ele lançou A Menina do Narizinho Arrebitado, ele já imaginava que isso se transformaria numa série de livros? Em algum momento ele falou se era um livro só, ou se já era uma ideia de uma coleção? Olha, é difícil saber, né? Porque é uma época em que ele está muito ativo, né? Criando muitas coisas para a editora dele, muitas coleções diferentes. Eu, particularmente, acho que ele não tinha noção, né?
ele fez um teste, né? E eu acho que ele fez um teste com esse livro, por quê? Porque ele lança, né, como você falou, às vésperas do Natal de 1920, nesse formato álbum, mas ele já tinha material para algo maior, para um livro mais grosso. Então, o livro está saindo, né, está nas livrarias, e algumas revistas brasileiras lançadas naquele mesmo mês de dezembro já trazem continuação da história, né? Então, aquela famosa cena da Narizinho comendo jabuticaba em cima da árvore e jogando para o rabicó comer embaixo, né, que tem até a bela música a respeito disso, esse capítulo já começa a sair ainda em dezembro, né, e poucos meses depois ele já lança a versão escolar do livro, que se chama só Narizinho Arrebitado, né, ela é pequenininha, feita num papel mais barato, não é com várias cores, é só preto e branco, e é mais grossa, né? Então, ali já tem muitas histórias mais. Então, eu acredito e como ele vai lançando essas continuações da primeira aventura em diferentes revistas, né? Então, ele lança numa revista carioca que era humorística, chamava Dom Quixote, ele lança na própria Revista do Brasil, que era uma revista super séria, em São Paulo, que discutia problemas brasileiros, né? Então, são públicos diferentes, ele vai testando, eu acho, né? Ele vai percebendo o que dá certo da história, o que não dá. Aí, depois, ele lança esse livro escolar. Então, eu acredito que ele vai experimentando, né? Porque era uma coisa nova para ele. E tanto é assim que a própria personagem da Narizinho, se você e o pessoal que está nos assistindo depois quiser dar uma olhada no livro, né, vocês vão perceber que a Narizinho é descrita como uma menina bastante morena, de olhos como duas jabuticabas, né, uma menina de 7 anos. Mas na capa ela parece loira e em algumas partes da história ela é descrita com cabelos loiros e é retratada como se fosse uma jovem adulta, né? Então, quando ela está lá no Reino das Águas Claras, né, o desenho mostra uma narizinho mais alta, com cintura, né, com busto, como se ela fosse uma mocinha. Então, existe uma oscilação na personagem, sabe? Que ele vai estabilizar depois, nessa Narizinho escolar, aí ela já é uma criança mesmo, ela só quer brincar, né? Não é uma mocinha que quer casar com um príncipe, nada disso. Então, eu acho que ele foi, inclusive, experimentando que tipo de personagem ele ia fazer, né? Se ia ser uma heroína mais jovem, adolescente, né? Ou se ia ser uma criança, e ele acaba optando por uma criança, né? Ainda bem. Ele chega a dizer que ela tem a pele cor de jambo, não é? Que é isso uma ele pele mais muda escura. também. Exatamente. No primeiro livro, ele descreve a Narizinho como uma menina morena, com olhos como duas jabuticabas. Aí, quando ele reescreve a história, então olha que legal como ele vai mudando, né? Em Reinações, aí ele muda, ele já escreve morena como jambo, e não faz mais a comparação com as jabuticabas. Então ele vai mudando as metáforas, né, vai aprimorando as descrições, mas ela tem a pele bem escura, sim, o que era uma novidade, porque nos outros livros infantis da época, as crianças eram todas brancas, né, as protagonistas, e loiras, né, de olhos azuis, então era um modelo, não só o modelo de literatura europeu, mas o ideal de infância, o ideal de criança brasileira que era apresentado nesses livros era muito distante, né, do brasileiro, porque as crianças, aliás, as pessoas todas, né, são brancas, são loiras, a gente não encontra pessoas negras retratadas nesses livros, muito raramente, e sempre com estigmas, né, que até então eram, e aí, infelizmente alguns ainda são, associados à pele negra. Então, a tia Anastácia é a primeira protagonista negra, que é uma pessoa, desculpe, fica caindo aqui, é uma pessoa maravilhosa, bondosa,
com autonomia, que toma decisões próprias, né? Que é uma mãe para Narizinho. A gente não sabe, né? Esse é um dos grandes mistérios da obra do Lobato. A gente não sabe quem são os pais da Narizinho. E o narrador, em momento nenhum, informa o nome desses pais, quem quer, se eles eram, se a mãe era filha da Dona Benta, se o pai era filho da Dona Benta, se nenhum dos dois era filho da Dona Benta. Então, para muitos leitores, a Narizinho é neta da tia Anastácia, né? E a gente não existe nenhuma. O Pedrinho a gente sabe que a mãe dele se chama Tonica, que ela é filha da Dona Benta, mas sobre a Narizinho, mistério. A gente não tem ideia. E para a gente falar um pouquinho mais da exposição virtual, como ela foi concebida, professora Silza? Então, eu fui apenas uma convidada, né, a ajudar lá o pessoal que criou a exposição. Os curadores, né, a Patrícia Raffaini, o Magno Silveira e a Gabriela Pellegrino, eles tiveram essa ideia. Na verdade, foram Patrícia e Magno, né? O Magno é um grande colecionador de livros do Monteiro Lobato, e ele é um designer maravilhoso, um estudioso de Monteiro Lobato. Vale a pena visitar, ele tem um site chamado Biblioteca do Visconde, em que ele publica coisas muito legais. E a Patrícia é uma estudiosa de literatura infantil, bastante excelente, e a Gabriela é professora da USP, foi orientadora da Patrícia. Então, alguns anos atrás, poucos anos atrás, elas fizeram uma exposição no Instituto de Estudos Brasileiros sobre justamente esses livros velhos e esquecidos, sobre os quais ninguém lembra mais, né, que existiam nessa virada de século, né, no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, e que depois, com Monteiro Lobato, acabaram sendo esquecidos. E aí o Magno gostou muito da exposição, né, eu conheço os três há muito tempo, então eu fui acompanhando. E aí o Magno e a Patrícia pensaram em fazer uma exposição, mas isso foi antes da pandemia. Então a ideia era fazer uma exposição física lá no IEB, para as pessoas poderem ver os livros, né? A sua materialidade. Um é grande, outro é pequeno, um é fino, outro é grosso, etc. E aí eles ficaram esperando, mas por conta da pandemia, né? O ano estava acabando, e aí eles decidiram, os três, fazer a exposição virtual mesmo, para marcar, né, o centenário do livro. E eu acho que foi uma excelente ideia, porque assim as pessoas, né, infelizmente não podem, né, ver o livro verdadeiro, mas é até mais democrático, porque quem não pode viajar até São Paulo, até a USP, pode conhecer esse material maravilhoso que está lá, né, como os primeiros rascunhos do Lobato, né, sobre a história da Nenê, as primeiras edições, as personagens, informações sobre a obra, né, então, e quem sabe, né, daqui a alguns meses será possível realizar a exposição física. Muito bacana, eu queria muito agradecer a entrevista da professora Silza Binotto e recomendar também, para quem gosta da obra de Monteiro Lobato, o livro que ela lançou em 2018, Figuras de Autor, Figuras de Editor, as práticas editoriais de Monteiro Lobato, pela editora da Unesp. E ao longo da entrevista nós fomos vendo aqui no nosso rodapé o endereço para quem quiser curtir também a exposição virtual que comemora justamente os 100 anos do lançamento de A Menina do Narizinho Arrebitado. Professora Silza, foi um prazer enorme, aprendi muita coisa de Monteiro Lobato, fiquei muito feliz e queria agradecer a sua gentileza por nos atender. Eu é que agradeço, Marcelo, eu sou sua fã, adoro o Guia dos Curiosos, foi um grande prazer conversar com você sobre Monteiro Lobato hoje. Muito obrigado. Então, um abraço a todos que nos acompanharam e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista, mais um Tô Lendo. Então, até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau.